Aqui, vocês conseguem se enxergar nessa classificação que o Chanlat propõe e identificar o que mais atrai vocês e como é que vocês estão atuando hoje e como gostariam de estar? Se sim, se vocês conseguem, escrevam aí na folhinha de vocês. Hoje eu estou aqui mais numa carreira tipo burocrática, profissional, empreendedora ou sociopolítica, e eu gostaria de estar nela mesmo. Ok, maravilha. Não, quero mudar, quero ir para um outro lugar. Qual seria esse lugar? Qual seria esse lugar que levaria vocês o mais rápido possível ao sucesso que vocês definiram como sucesso naquela pergunta anterior? Foi? Você... Como é seu nome? Tá, compreendeu? Está claro? Você franziu porque está pensando na sua escolha, né? Beleza. Bom, vocês querem ter uma carreira burocrática, então registrem no papel que tipo de carreira você desenvolveu e o que gostaria de desenvolver. Burocrática, profissional, empreendedora, sociopolítica, não é? Tradicional ou moderna, porque não é isso ou aquilo, e porque tem a moderna, deixou de existir a tradicional. Não, são escolhas possíveis, não é? E em que fase você está? Se você está na sua fase de ascender profissionalmente e sustentar essa ascensão, se você está numa fase mais estagnada, mais paradona e quer fazer movimento, ou não, tá bom assim, opa, deixa eu quieto aqui, né? Se mexer, estraga. Ou se você quer promover mudanças, não é? Realmente, esse negócio está uma chatice. Bom, quais são os tipos de situações que precisam ser gerenciados na carreira de vocês em função do lugar onde você está identificando que está, que você sabe que está, e de onde você imagina que pode chegar, que quer chegar? Você está escolhendo profissão e local para boa formação? Acho que aqui não tem ninguém escolhendo profissão. Acho que todo mundo já escolheu, porque você que é estudante já escolheu uma, mas às vezes tem dúvida. Na escola de comunicação, quando eu entrei para lá, o terceiro ano era o período. Eu comecei a dar aula no terceiro período. É uma escola que tem 4 anos, 8 períodos. O terceiro fica quase no meio do curso, não é? No início do segundo ano. Gente, as turmas eram irrequietas, irritadas, agoniadas. Sabe por quê? Era o tempo de chegar e cair a ficha de será que eu escolhi certo a profissão? Será que é isso que eu quero mesmo? Eu queria, quando fiz vestibular, ser advogado, tinha assim, casos do tipo, advogado, direito, comunicação e medicina. Fez vestibular para cada lugar, e aí passou na comunicação e decidiu fazer, mas a escolha não foi muito consistente. Chega no terceiro período, depois de ter estudado 2, chega lá e fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu me lembro do meu tempo de escola, que a gente entrava para engenharia, no básico, eram 2 anos de básico, chegava no final do segundo ano, no metade do segundo ano, que a gente começava a perguntar, e agora, que especialização eu vou fazer? Porque eu pensei em engenharia, mas eu não tinha clareza nem de tanta possibilidade de escolha. Que escolha eu vou dar? Um psicólogo psicólogo clínico, psicólogo de empresa, o que vai fazer? Então, às vezes, mesmo estudante tem suas dúvidas, está em crise, se aquela é a profissão que ele quer mesmo abraçar para a vida. Não é? Escolha do tipo de carreira, se ele quer uma carreira de entrar numa empresa e ficar nela a vida inteira, mas crescendo dentro dela, ou se ele quer poder aproveitar as oportunidades de crescimento laterais. Como é que se insere no mercado de trabalho, primeiro emprego, não é? Currículo vitae, como é que se faz para ser bem visto, atitude de profissional, construção da imagem profissional desejada, porque desde a escola, desde quando a gente está se formando, a nossa imagem profissional está sendo construída, não é? E nessa construção, a gente tem que lembrar que, quando a gente estiver já se aposentando, aquilo lá contribuiu e tem coisas que a gente fez lá atrás que as pessoas ainda lembram. Então, os cuidados que a gente quer ter, com que tipo de referência a gente quer se aproximar e se afastar de outras. Se tem plano de carreira, se pensou na carreira ao longo da vida ou se está escolhendo ponto a ponto. Não é? Se está preparado para implementar esse plano de carreira. Não é? Bom, que tipo de situação
se estiver estagnado na carreira, está com problema de relacionamento na empresa onde trabalha, no lugar onde trabalha, tem dificuldade de se adaptar à mudança, percebe de forma estreita a função que realiza, e se olhasse um pouco mais amplo, poderia vislumbrar oportunidades de movimento, dificuldade de liderar a equipe, isso tudo só dá em gente, viu? Não dá em árvore. E admitir que isso existe, que você tenha dificuldade, é o primeiro passo para você mesmo se modificar e ajudar a achar o caminho de trabalho que você quer. Esse já falei, tudinho, bonitinho. Agora o próximo, vamos. Bom, desafios para liderar equipes que muitas pessoas têm. Não conhecem claramente qual é o poder que aquele seu cargo lhe dá, não é? Dificuldade de identificar quem são os parceiros-chave na equipe que podem ajudar a legitimar a sua autoridade no cargo. Porque, na verdade, quando a gente exerce o poder numa organização, quem dá poder a gente é a equipe que diz, tudo bem, respeita o que você está dizendo. Porque se a gente está ali, o cargo, a assinatura, tipo assim, está lá nomeado, ok, está nomeado, mas isso não garante que você vai poder, está nomeado, reina, mas não governa, não é? Então, a gente está falando de líderes que deem suporte à sua equipe, que sejam respeitados por sua equipe, que, de fato, deem o sentido do caminho para a equipe, não é? Está sendo lento em aprender as novas funções, quando a gente é alçado a um novo cargo e ainda está meio assustado com aquela possibilidade. Costuma criticar a cultura da organização e isso traz embaraços, não é? É inábil, não sabe o caminho, não tem habilidade de saber fazer, não é? Sabe o que deve ser feito, mas não sabe fazer aquilo que deve ser feito para que a cultura mude. Tem diferenças interpessoais na equipe da empresa, não é? Tem dificuldade de equilibrar a vida pessoal e trabalho. Bem, consegue inspirar confiança nos seus subordinados, não é? Quer empreender? Empreender para todo mundo? Não necessariamente. Isso não ser para todo mundo não quer dizer que é ruim. Quem não quer empreender, ou não sabe, ou não pode, ou não tem talento para isso, que seja menor profissional de modo algum. É só um jeito de ser, não é? Conhece a necessidade de mercado, é uma empresa, vai empreender num segmento novo ou tradicional, sabe onde está o cliente, quem é ele, que necessidades tem, como é que está sendo atendido pelos competidores, o quanto tem de competição, qual o grau de competição no mercado, como é que é o preço que você vai praticar, o teu cliente consegue pagar, formas de convencer o cliente a sair de onde ele está, resolvendo a necessidade dele, para o seu serviço, não é? Quais as vantagens competitivas diferenciais que você oferece? Bem, tudo isso é importante para você definir se você vai empreender ou não, além do seu perfil pessoal, não é? Muitas vezes a gente tem dificuldade para empreender porque não tem um plano financeiro, porque não tem um plano B se o negócio der errado, não é? Porque tem dificuldade de aprender com o próprio negócio, porque todo dia você está descobrindo algo novo. A ideia hoje, então, não é de ir passando esses conceitos de carreira até um certo limite, sobretudo para vocês realizarem um primeiro passo. Você faz gerenciamento de carreira em 6 passos. Eu vou adiantar o que está escrito lá na frente para vocês entenderem o que a gente está fazendo agora. Não é? Eu estou levando vocês a refletirem num nível de reflexão que provavelmente muitas vezes vocês não fizeram ainda, não é? Alguns já, outros não, mas, enfim, uma reflexão estruturada, de modo que vocês percebam que dimensões ainda além das que vocês já usaram para refletir sobre a carreira, vocês podem usar de modo a ampliar a percepção sobre em que situação estão hoje e o grau de satisfação com isso. Adiante, a gente vai ter alguns exercícios ainda de autoconhecimento para integrar vida pessoal com carreira, como é que isso está dentro, qual a importância relativa, não é? E dentro da carreira, como é que essas coisas se dão. Para que isso? Porque
Porque o primeiro passo para a gente gerenciar uma carreira é responsabilizar-se por ela. No passado, na forma tradicional de organização do trabalho, que era até tempo de Segunda Guerra, quem era responsável por gerenciar a carreira dos profissionais era a empresa onde ele estava vinculado. Nessas fases de Revolução Industrial, até ali. Não é? Antes o trabalho... Bem, um pouco de história sobre o trabalho. O trabalho tinha um sentido sagrado, a gente realizava o trabalho em casa, antes da Idade Média, não é? Antes do mercantilismo. As pessoas trabalhavam com o ciclo do dia. Em geral, as atividades estavam mais relacionadas a suprir as necessidades próprias da família e dos nobres, quando você trabalhava para eles. Não é? Com o aumento do feudalismo, a criação das corporações de ofício, etc. e tal, as crianças e os, digamos assim, adultos se ligavam a certas corporações de ofício. Não é? Iam aprender a ser sapateiro, aprender a ser mercador, e assim ia. E a formação profissional, não é? E a formação e o trabalho se davam ali. O trabalhador ainda dominava os meios de produção, ele conhecia o cliente, porque o cliente contratava o trabalho diretamente com ele, não é? E ele dominava o processo produtivo. Então, ele dominava todas as dimensões da produção, do resultado do trabalho. Ao fazer isso, a relação trabalho com trabalho ainda permanecia com o sentido sagrado. Com o advento da Revolução Industrial, não é? Lá nos idos de 1740, invenção da máquina a vapor, ferrovia, não é? Houve a separação casa-trabalho. E aí a gente passou a ir trabalhar numa organização, em princípio, industrial. Não é? Veja, antes você tinha agricultura, plantava, você estava ali, muitas vezes para subsistência, e você passa a trabalhar diferente. Na fábrica, vocês viram Tempos Modernos, um filme tradicional, antiquíssimo do Chaplin, que ilustra claramente a relação do trabalhador com o seu trabalho, que ele é tratado como se fosse um parafuso naquela engrenagem toda. Isso aconteceu com o trabalho na organização industrial, não é? Nos seus primeiros estágios de desenvolvimento. No início, História da Riqueza do Homem, ele conta lá como é que crianças trabalhavam em condições subhumanas, etc. e tal. Essa coisa foi evoluindo, os sindicatos surgiram, as empresas também foram se relacionando de forma diferente, as conquistas de trabalho foram se dando, e os trabalhos foram ficando mais humanizados, de algum modo, mas ainda muito especializados, levando ao profissional a emburrecer. Emburrecer mesmo, essa é a palavra. Restringir a sua capacidade de raciocinar, porque ele com Taylorismo e Fordismo, não é? Os primeiros engenheiros que fundaram a matéria e administração, lá atrás, nas empresas, não é? Fayol, falando da parte de organização da empresa, Taylor falando da produtividade do trabalhador. Com esses estudos começando lá atrás, não é? Mudanças nas características do trabalho e do emprego das pessoas ali foi se dando. Até a Segunda Guerra, quando entrou predominantemente a mulher no mercado de trabalho, porque os homens tinham ido para a guerra, tá certo? Nos países industrializados inicialmente, né? Porque nós somos país industrializado tardiamente. Mas esses países onde a indústria bélica estava funcionando a todo vapor para poder manter a guerra sustentada, nessa época, com essa entrada, mais uma característica, mulheres com outras características, com outro jeitão de ser, com outra forma de lidar com as coisas, essas coisas foram mudando. Passar o foco da produção para a criação de valor para o cliente, em que esse cliente está em vários lugares do mundo, que a globalização vai se dando, que você tem que acomodar local e nacional e internacional, e etc. e tal. Tanta
tanto as oportunidades se multiplicam, quanto a aceleração da automação dos processos leva à redução do número de empregos e as pessoas começam a competir mais entre si nas próprias organizações, não é? E a competição se estabelece muitas vezes de uma forma pouco saudável, e aí as pessoas começaram a tomar consciência de que elas precisavam, elas mesmas, darem conta da sua própria vida, não é? E é isso que a gente está, assim, um pouco tratando aqui. Quer dizer, eu estou falando agora, contando um pouco da história, de por que a gente chega hoje, no pleno século XXI, metade da sua primeira década, lembrando que cada um tem que se responsabilizar pela sua carreira. Porque, na tradição, no que foi transmitido por cultura para nós, isso não é tão óbvio. De certo que a minha neta Júlia, que está com 10 meses, 9 meses e meio, quase 10, que está começando a andar agora, quando ela tiver a minha idade, isso que eu estou contando da história de carochinha, de jurássica, que para ela não vai fazer o menor sentido, ela não vai ter experimentado isso, porque ela vai entrar num mundo em que as pessoas já são preparadas para gerenciar suas próprias carreiras e se responsabilizar por elas. Mas nós vivemos num mundo e viemos de um mundo, nascemos num mundo, muitos de nós, mesmo os mais jovens, em que essa transmissão não se deu. E por isso é que a gente enfim, fala disso hoje. Fale, Márcio. Oi, eu sou o Márcio Lemos, da CBTU. Aí eu queria fazer uma consideração, não sobre a CBTU. A gente estava falando com as empresas... Genérico. Genérico como um todo, claro. Tudo que acontece. Uma coisa que a gente percebe, o ser humano hoje está um pouco máquina. Cada um faz sua função. Um faz a função A, um faz a função B, outro faz a função C. Aí você chega para a pessoa que faz um pagamento no banco e despeja isso numa outra mesa. Você fala assim, vem cá, o que você faz com essa sequência? Ah, isso eu não sei. Isso eu mando, eu boto para frente, fulano dá andamento. Se a pessoa vai arquivar, ela também não sabe o que vai acontecer. Cada um fica nesse pedacinho. Estanque. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento, que tenta se entrosar, ter o conhecimento interno, ir aprendendo as normas, vendo as coisas acontecerem. Dominar o processo de trabalho. Dominar o processo de trabalho. Como havia isso. no passado. Dominar, saber como é que funciona a máquina do início, digamos assim, ao fim, e também ter conhecimento externo para você juntar. E essa pessoa que se destaca um pouquinho mais é que ela vai ocupar posições mais tops, mais maiores numa empresa, e talvez essas pessoas também se encastelem um pouco e acabem fazendo a mesma situação para que não deixar de ter competição. Fato, a gente está falando de humanos, não é? Então, tem de tudo um pouco. Não tem nada mais singular do que ser humano. Não há nenhuma outra possibilidade de haver um outro Márcio Lemos. Só você. Isso é encantador, não é? Mas isso é para todos. Então, a complexidade que a gente tem no mundo hoje,